Fala galera, beleza? Então, na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo das progressões aritméticas. Mais especificamente, vamos tratar da fórmula do termo geral de uma PA, fazendo alguns exercícios. Meu nome é Leon Cavalcante Lima, sou professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Floresta. Faremos alguns exercícios e deixaremos alguns exercícios como atividade para que vocês possam estar exercitando essa aula de hoje, ok? Primeiro exercício. Determine a PA cujo sétimo termo vale 1 e cujo décimo termo vale 16. Determinar a PA nada mais é do que obter o primeiro termo, o A1, e a sua razão. E aí você pode escrever alguns termos da sequência, uns 4 ou 5 termos, e aí o problema vai estar resolvido. Tá ok? Então, determinar a PA é construir a sequência, mostrar quem é a sequência, tá ok? Sabemos aqui que o sétimo termo vale 1 e que o décimo vale 16. Então, temos aqui que o sétimo termo vale 1. E pela fórmula do termo geral, eu posso trocar esse A7 por A1 mais 6 vezes a razão. Então, o A7, pela fórmula do termo geral, é A1 mais 6 vezes a razão. Então, posso escrever dessa forma. Bom, também temos a informação de que o décimo termo vale 16, ou seja, o A10 é igual a 16. Também pela fórmula do termo geral, nós podemos trocar o A10 por A1 mais 9R. Então, ficamos assim. A1 mais 9R igual a 16 e também A1 mais 6R igual a 1. Com isso, a gente pode montar esse sisteminha, tá certo? Onde temos a primeira equação A1 mais 6R igual a 1 e a segunda A1 mais 9R igual a 16. Se eu subtrair a primeira equação da segunda, nós teremos A1 menos A1 vai cancelar, 9R menos 6R vai dar 3R, e 16 menos 1 dá 15. Então, eu vou ficar com 3R igual a 15. Então, R é igual a 5. Uma vez encontrando R igual a 5, você pode substituir em qualquer uma dessas duas equações que você vai encontrar o A1. Então, por exemplo, na primeira, se você fizer o R igual a 5, vai ficar 6 vezes R, 6 vezes 5, 30. Passando esse 30 para o segundo membro, vem negativo, menos 30. Então, você vai ter que o A1 é igual a 1 menos 30, ou seja, A1 igual a menos 29. Portanto, você consegue construir agora a sequência, já sabe quem é o primeiro termo, que é o A1 menos 29, e a razão é 5. Primeiro termo é o menos 29, o segundo, menos 29 mais 5, que é menos 24, e depois menos 24 mais 5, menos 19, e aí você vai construindo toda a sequência. Portanto, essa aqui é a PA procurada, tá ok? Próximo exercício. Mostre que, dado 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é sempre a média aritmética dos outros dois. Em qualquer progressão aritmética que você tiver, se ela tiver 3 termos, o termo do meio, 3 termos consecutivos, o termo do meio é sempre a média aritmética dos outros dois. Vejamos como é que a gente consegue provar esse resultado. Sejam A, B e C 3 termos consecutivos de uma PA. Então, vale o seguinte, se eles são 3 termos consecutivos, eu posso encontrar a razão fazendo o do meio menos o segundo menos o primeiro. Por exemplo, B menos A. Então, a razão pode ser encontrada como sendo B menos A. E também pode ser encontrada como C menos B. Então, a razão também é igual a C menos B. Essa igualdade daqui, B menos A igual a C menos B, eu destaco ela e passo o B, que está negativo aqui no segundo membro, para o primeiro membro. Aí eu vou ficar com 2B, o A, que está negativo no primeiro membro, passo para o segundo, e vai ficar A mais C. Então, 2B igual a A mais C. Passando esse 2 que está multiplicando e dividindo, eu tenho o resultado desejado. O termo do meio, que é o B, é a média aritmética dos outros dois, ou seja, é A mais C dividido por 2.
Próximo exercício. Determine x de modo que essa sequência seja uma progressão aritmética. Ou seja, para que valor de x, quando substituído aqui nessa sequência, ela se torna uma progressão aritmética? Você vai ter que descobrir o valor de x tal que isso acontece. Pode existir um ou mais do que um, tá certo? Nesse exemplo aqui em particular, a gente vai ver que existem dois. Vejamos como a gente pode determinar o valor de x. A gente sabe o seguinte: uma vez que você quer que isso seja uma progressão aritmética, você pode encontrar a razão dela fazendo o segundo termo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo. É assim que a gente calcula a razão em geral. Então, valendo essa aqui igualdade, a gente vai substituir o A2, que vale 4x menos 1, menos o A1, que vale x mais 5, igual o A3, que é x ao quadrado menos 1, menos o A2, que é o termo do meio, que é 4x menos 1. Fazendo essa substituição, ficamos com essa expressão. Ó. A2, 4x menos 1, é o A2, menos A1, x mais 5, é o A1, igual o A3, que é x ao quadrado menos 1, menos o A2, que é 4x menos 1. É muito importante você colocar os parênteses, porque vamos ter que fazer o jogo de sinal aqui, aplicar a propriedade distributiva, com esse sinal de menos, invertendo o sinal de todos os elementos que estão dentro do parênteses, tá ok? Então aqui eu vou ficar o seguinte, vai ter menos x menos 5 nessa parcela, nesse primeiro membro. Então eu vou ter 4x menos x, que vai dar 3x, e menos 1 menos 5, que dá menos 6. Então já formamos aqui esse primeiro membro, 3x menos 6. Para o segundo membro eu vou ter x ao quadrado, está aqui. Aí eu vou ter menos 4x, está aqui também. E esse menos 1 vai cancelar com esse daqui, ó, porque vai ficar menos vezes menos dá mais. Então eu vou ter menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 cancela, então sobra só x ao quadrado menos 4x nesse segundo membro. Vou passar todo mundo para o primeiro membro e vou obter uma equação do segundo grau. Passei aqui todo mundo para o primeiro membro, depois multipliquei por menos 1. Então fiquei com x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. Uma equação de segundo grau, você pode estar resolvendo ela por Bhaskara ou através da soma e produto. Na soma e produto, devemos encontrar dois números que multiplicados e d6, uma vez que o a aqui é igual a 1, você tem que encontrar dois números que multiplicados d6 e que somados d7, que é o contrário de b. Então, dois números que multiplicados dá 6 e que somados dá 7 é 1 e o 6. Então, essas são as raízes dessa equação, é o x1 e o x2. Certo? Então, esse é pelo método da soma e produto aqui. Você pode estar fazendo a conta aí por Bhaskara, calculando o delta e o x1 e o x2, ou pode estar resolvendo por soma e produto. As raízes são x igual a 1 e x igual a 6. Bom, se eu substituir nessa sequência o valor de x igual a 1, você vai formar essa seguinte progressão aritmética. Para x igual a 1, substituindo aqui, 1 mais 5, 6. Formou o primeiro termo da sequência. Continuando com x igual a 1. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. Segundo termo da sequência. E 1 ao quadrado dá 1. Menos 1, 0. Então você formou essa sequência 6, 3, 0. É uma progressão aritmética de razão menos 3. Agora, se o x for igual a 6, para x igual a 6, você forma essa outra progressão. Vejamos. Se x for 6, vai ficar 6 mais 5, 11. Primeiro termo. 4 vezes 6, 24. Menos 1, 23. Segundo termo. E 6 ao quadrado, para formar o terceiro termo. 6 ao quadrado, 36. Menos 1, 35. Aqui também temos uma progressão aritmética, cuja razão é 12.